A guerra da Ucrânia contra a Rússia. Análise do canal Aviação em Pauta. Guerra entre Rússia e Ucrânia. A possível entrada da Ucrânia na OTAN, a crise na Crimeia e na região de Donbas estão no cerne da guerra entre Rússia e Ucrânia. O conflito começou em 2022. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um conflito que acontece no leste do continente europeu. Após um longo período marcado pelo acirramento das tensões entre ambos, as tropas russas invadiram o país vizinho em 24 de fevereiro de 2022, promovendo ataques a cidades situadas próximo da capital da Ucrânia, Kyiv, e outros pontos estratégicos do território ucraniano. O contra-ataque realizado pela Ucrânia em meados de 2022 fez com que a Rússia recuasse em alguns pontos, mas o país ainda mantém domínio sobre grandes áreas no leste e ao sul da Ucrânia. Pouco mais de um ano após o início da guerra, os ataques continuam. O saldo até então é de dezenas de milhares de mortos e feridos, além de 8 milhões de refugiados ucranianos, que buscam proteção em outros países europeus. As consequências da guerra são, também, econômicas e políticas. Em um contexto global, o conflito interfere na geopolítica, nos acordos diplomáticos e no comércio internacional. Resumo sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. A guerra entre Rússia e Ucrânia começou em 24 de fevereiro de 2022, quando as tropas russas invadiram o território ucraniano. No período histórico recente, as tensões entre os países escalaram a partir de 2014, com a anexação da Crimeia ao território da Rússia e a ação de grupos separatistas na região de Donbas, no leste da Ucrânia. A possível entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, é apontada como um dos principais motivos para a guerra, mas não é o único. A justificativa de desmilitarização da Ucrânia, por parte do presidente russo, é também outra causa do conflito. Os conflitos acontecem no território ucraniano, invadido por centenas de milhares de soldados russos no início de 2022. Cidades próximas a Kyiv foram atacadas antes da capital. A Rússia promoveu ofensivas também no leste da Ucrânia e no sul, regiões estratégicas para o país. Depois de um ano de conflito, estão sendo registrados novos ataques com mísseis em diversas cidades da Ucrânia, inclusive na capital. Milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram em função da guerra. Mais de 8 milhões de ucranianos buscaram refúgio em outras nações da Europa, enquanto aproximadamente 6 milhões procuram por lugares para se abrigar dentro da Ucrânia. Nesse conflito têm se destacado os meios aéreos de defesa e de combate. Sendo a Rússia de maior poderio com emprego de aeronaves Su-30, Su-34, Su-35 MiG-31, Su-24 e Su-25. Sistemas de defesa S-300 e as-11 para altas altitudes e as-15 e 17 para médias altitudes, além de defesas portáteis com emprego de mísseis Javelin e Stinger. E um armamento de potencial BVR-UR-57M. Do tipo atira e esquece, pois o armamento é capaz de traquear seus alvos independentemente com a utilização do seu radar. Já a Ucrânia utiliza os já ultrapassados MiG-29, os mesmos sistemas de defesa antiaérea russos e terrestres como o Stinger. O diferencial para a Rússia são a utilização de táticas de combate ocidentais da OTAN. A doutrina e emprego do armamento e agora a transição no tipo de armamento com a introdução dos F-16 após os Estados Unidos autorizarem a utilização do F-16, caça de 4ª geração, mais que tem na sua plataforma o emprego de ALQ-131, ALQ-184, casulo de SM, contramedidas eletrônicas, ou Lantir, casulo P, navegação e aquisição, iluminação de alvos em voo noturno de baixa altitude. Além do radar Thomson CSF-RDM e outros modelos mais antigos, mas todos com capacidade lockdown e shootdown. São radares que olham para cima e para baixo. Além de poderem proporcionar combates a 200 km de distância do alvo. Uma superioridade, mesmo sendo uma aeronave de 4ª geração sobre os equipamentos atuais da Rússia de qualidade inferior. São aspectos técnicos, além dos diplomáticos, estes bem menos precisos, em que o Brasil se vê envolvido. E eles têm sido péssima a participação geopolítica do Brasil atualmente.
Uma política externa toda atrapalhada. O Brasil se tornou palco de atrapalhadas políticas sucessivas. Lamentável. O canal Aviação em Pauta torce pela paz, pelo cessar-fogo e pelo restabelecimento da ordem, pela diminuição da dor dos russos e ucranianos, da população civil e militar. A guerra sempre causa dores e feridas difíceis de cicatrizar. São nações irmãs. Vêm da mesma raiz étnica e para as crianças desenha-se um futuro tenebroso de mágoas e ressentimentos entre os povos. Analisaremos os equipamentos e armamentos, as táticas utilizadas no conflito bem como as possibilidades de uma solução pacífica e acompanharemos o desenrolar do conflito. Para a indústria de armamento é uma nova corrida armamentista oportuna para arrecadar bilhões de dólares em recursos com a venda de suas soluções e todas estão de olho nesse conflito. Sendo assim uma oportunidade de gerar emprego em outras partes do mundo, mas a que preço? E por quanto tempo? Será que atingirá o mundo em sua totalidade? Será a Terceira Guerra Mundial? Quantas pessoas irão morrer no mundo por causa desse conflito? São perguntas que vêm à minha mente enquanto escrevo esse roteiro. Tem detalhes importantes que vale a pena analisar. A guerra aérea na Ucrânia contra a Rússia tem um fator contra a Ucrânia, a utilização de caças MiG-29 já obsoletos em relação à Força Aérea Russa e seus aviões e equipamentos. 2. A OTAN demonstrou um apoio importante aos Estados Unidos autorizarem a cessão de caças F-16 por parte das nações que fazem parte da organização para utilização dos caças F-16 mais capazes que os MiG-29 como plataforma de defesa da soberania ucraniana. Com isso abre-se duas oportunidades ao governo de Zelensky. A primeira de defender seu espaço aéreo atacado pelos russos e a segunda de num futuro poder realizar reengenharia nas células dos F-16 e com os conceitos aprendidos poder ter um salto na fabricação de aeronaves de combate, adquirindo e integrando tecnologias. Os Estados Unidos, na administração Biden, promoveram essa guerra, de certa forma apoiando a Ucrânia contra os interesses russos. Porém agora eles mesmos fragilizam sua tecnologia. Ao abrir esse precedente, pois o desenvolvimento tecnológico americano é superior notoriamente. Uma aeronave da década 70, que evoluiu com o tempo e mantém qualidades superiores à dos caças MiG-29 desenvolvidos na mesma década. O que contempla os anseios do presidente Zelensky de estar mais alinhado com o Ocidente e com os Estados Unidos e fora do antigo eixo comunista da URSS. 3. O F-16 é um caça de 4ª geração muito superior aos equipamentos russos. Seu radar Thomson CSF-RDM é de grande capacidade. Pode olhar para cima e para baixo e guiar armamentos até o alvo a 200 km de distância da aeronave. Mísseis tipo BVR são dados interessantes que podem fazer pender a balança da guerra a favor da Ucrânia. 4. Todos querem a busca da paz através da diplomacia e democracia, da boa política. Nas falas dos líderes mundiais fica notório a divisão entre as nações que por enquanto apenas observam o conflito com pequenas inserções de capital e de meios para a manutenção da guerra, como a interferência dos Estados Unidos e da OTAN, bem como da China em favor da Rússia e até do Brasil com discursos em favor da Rússia e desprezo no tratamento do Itamaraty e de Lula em relação a Zelensky, que retribuiu na mesma moeda no último encontro que foi cancelado pelos ucranianos.